Você investe nos habilidosos, mas não investe nos leais. Você está procurando gente habilidosa para o teu ministério funcionar, e você corre o risco de não ter pessoas leais com você. Tem muita gente leal que está ficando para trás, irmão, mas é leal, mas não tem muita habilidade. Você não esqueceu que Deus não dá lealdade para os habilidosos, Deus dá habilidade para os leais. E nós precisamos desses homens, dessas mulheres leais, que não querem saber quem está certo, só quer chorar junto com você. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e os deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e para queimar-lhes incenso. Amém, irmãos? Amém. Eu quero usar esse texto para falar sobre restauração para nós aqui, como pastores hoje. Se tem alguém que precisa ser restaurado, e o começo dessa restauração é por nós, pela liderança. Nós não podemos cobrar do povo uma coisa que nós não fazemos. Falamos de generosidade a um povo, uma generosidade que muitos de nós não temos. Falamos de santidade, por uma santidade que muitos de nós não conhecemos. E quando falamos, até permitimos algumas coisas. Por quê? Porque nós gostamos disso, e a gente vai se permitindo, abrindo pequenas concessões, e a gente vai cobrando do povo uma postura que muitas vezes nós não damos, não entregamos a eles. Então, eu não quero aqui comparar o que Deus está fazendo com aquilo que já aconteceu, mas é inevitável, por isso que existem as Escrituras. Você lê nas Escrituras a vida de Ezequias, a vida de Acás, e aí você traz para os nossos dias. O que é que tem a ver com Acás, com Ezequias? São sombras. E é importante essas sombras, a gente falar disso como modelo, como exemplo. Deus está fazendo algo novo, eu tenho certeza que Deus está fazendo algo novo, mas eu quero crer que nós podemos usar sim muitas coisas que foram feitas como bases teológicas, bases de comportamento. O chamado de cada um de nós, irmão, primeiro só existe por causa do outro. E como eu disse no começo dessa palavra, se você quer ser alguém equilibrado, você e eu precisamos enfatizar coisas na nossa vida que já estão enfatizadas na Escritura. Por exemplo, a Escritura enfatiza descanso, enfatiza perseverança, enfatiza oração, enfatiza simplicidade. Eu não posso ser um problema para Deus. Deus tinha um problema, Nínive era um problema para Deus. Deus levantou Jonas para ir a Nínive. Agora Deus tem dois problemas, porque Jonas não foi servir um Deus que ele não conhecia verdadeiramente o seu amor. Porque Jonas foi e profetizou para Nínive que ela seria destruída, só que ele não se deu conta
que Deus não queria destruir, Deus queria restaurar. Deus não quer destruir nada, irmãos. Quem quer destruir é a gente. Então a gente vai lá e profetiza, vai acontecer isso. Aí Deus muda o coração da pessoa e não acontece. Jonas ficou bravo porque Deus perdoou. Nós deveríamos ficar alegres. Se nós não tivermos a dimensão do amor de Deus, da altura, da profundidade, do comprimento, da largura, irmãos. Se eu não tiver a dimensão do amor de Deus, como é que eu vou ajudar pessoas? Então eu quero que as pessoas se movimentam dentro da quantidade, da quantia de amor que eu tenho por elas, da quantia de misericórdia que eu tenho. E Deus sobrepuja você. Deus sobrepuja todas as barreiras. Então Deus tinha um problema que era Nínive, agora tem dois problemas, que era Jonas também, porque ele não entendeu o tamanho da graça de Deus. E quando eu não entendo o tamanho da graça de Deus funcionando para Deus, eu posso me tornar um problema para Deus. Eu posso me tornar um obstáculo e não uma oportunidade, e não uma influência, uma referência. Entenda então, nós somos o objetivo? Não, nós somos o canal. Por isso eu pergunto, será que Deus pode confiar em nós como canal de bênção? Deus pode confiar em nós como canal de justiça? Deus me chamou para praticar justiça, não para ser justiceiro. Deus me chamou para trazer uma palavra de juízo. Olha, o juízo de Deus está aqui, vai acontecer, mas quem executa o juízo é Deus, não sou eu. Você está me entendendo? A minha pergunta é: Deus pode te dar recursos? Deus pode confiar em você? Deus pode te levantar? Deus pode. Então, essa semana nós tivemos aula aqui. Na terça-feira, nós estamos tendo o CTM, o Centro Teológico do Mevan. Estamos preparando para depois mandar para vocês para a igreja. Amém? E se você quiser levar o Academy para a sua igreja, nós já estamos fazendo uma série de aulas novas para o Mevan Academy. Esse ano vai ter muitas novas aulas, muitos novos cursos dentro do Mevan Academy que você leva para a sua igreja. Porque o nosso objetivo nesse ano, eu creio que não é só esse ano, é a partir desse ano, também é estruturar teologicamente, né? Porque as pessoas ficam perguntando: vocês são o quê? Vocês são judaizantes? Vocês são reformados? Vocês são pentecostal uau? Vocês são neopentecostais? Vocês são o quê? Eu sou crente, irmão. Mas nós temos uma estrutura teológica que é pentecostal carismática. Nós acreditamos na movimentação pentecostal. E queremos ensinar sobre isso. Amém? Queremos ensinar. As pessoas ficam discutindo quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Cefas. E nós estamos aqui nos preocupando esses dias em preparar uma estrutura para trazer um fundamento e para trazer uma condução para os próximos dias. Então se preparem, porque em uma dessas aulas aqui, eu acho que foi o Fábio que falou que o homem ficou cego no dia em que abriu os olhos. Isso é um contraposto, né? Um contraponto, porque o dia que Adão abriu os olhos, ficou cego. Abriu os olhos de ambos, eles ficaram cegos, tiveram que ser expulsos daquilo que eles estavam fazendo para Deus. Porque esse é o problema, quando você quer ser mais santo do que Deus, quando você quer ser mais justo do que Deus, quando você quer determinar o que Deus faz, e você diz: Deus não gosta disso, Deus quer assim. E aí eu fico perguntando: quem somos nós para saber o que Deus gosta? E por isso nós vivemos em constante batalha. É fácil ser pastor, irmão? Não é. Nesses dias então nem se fala. Nesses dias nem se fala. Antigamente você tinha uma igreja lá, você pastoreava uma igreja com umas 100 pessoas, dava um BOzinho na igreja, você chamava o irmão vinha no altar, pegava o microfone, confessava, restaurava tudo, chamava a família: olha, o irmão vai ficar sem ceia, tá bom? 6 meses, irmão, tá bom, vem aqui. Ninguém quer expor o irmão, mas tadinho, já estava exposto, né? Mas amém, se resolvia. Por quê? Porque era uma congregação, não tinha mídia, não tinha ninguém com telefone. Não tinha ninguém tentando expor isso na internet, botando no seu canal, escrevendo embaixo: curte. Ninguém queria curtir a vida de ninguém. Ninguém perdia tempo em assistir vídeo dos outros. O máximo que a gente ouvia era sábado,
Jimmy Swaggart na televisão. É ou não é? Então, era mais fácil de resolver as coisas. Hoje, irmãos, se acontece uma coisa na sua igreja, as pessoas levam para a internet, e elas levam com a desculpa de trazer clareza. Não, irmãos, as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Ninguém tem noção disso. Por isso que muitos pastores estão sofrendo. E esse boleto vai chegar para todo mundo. Esse boleto, você vai ver, pode escrever aí. Você vai ver pessoas que perseguem outras pessoas caindo da graça. Porque quem vai derrubar elas? É Deus que vai derrubar. Porque não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus funciona. Gente que ficou famosa falando dos outros, atacando todo mundo. Por favor, irmão, não entra nesse lugar. Seja o alvo. Deixa bater, deixa falar. Essas pessoas que estão fazendo isso, elas vão pagar caro na sua descendência, irmão. E não é eu que estou falando, não. A Bíblia me mostra histórias iguais. Assassinos de vocação, eles pagam caro, irmãos. Você não é um assassino de vocação. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece, você deveria estar chorando por isso e pedindo misericórdia para aquelas pessoas, em vez de fazer festa com a vida delas. Em vez de fazer festa. Pedro, Jesus disse: vem sobre as águas, Pedro. Você vai aprender a andar aqui sobre as águas. E Jesus chamou Pedro e Pedro foi. De repente o vento e a onda. Não, Pedro, continua. Agora eu estou te ensinando a andar no meio do vento e no meio das ondas fortes. Agora eu quero ensinar você, Pedro, com vento e com ondas. Então Pedro começou a afundar. Jesus estendeu a mão e tirou ele dali. Então Pedro, deixa eu te falar uma coisa: a queda pode ser um avanço do ensino e não um fim. Então entenda isso. Tem coisas na sua vida que está acontecendo de ruim. Você pensa: cara, o que está acontecendo? Eu faço tudo tão certo, por que eu tenho que viver isso? Deus está te ensinando, irmãos, para te levar para um lugar de restauração. Está ensinando você a enxergar a si mesmo. Queridos, o nosso lugar de destino não pode ser terceirizado. O nosso lugar de destino não pode ser terceirizado. Deixa eu entrar aqui no assunto que nós estamos estudando. Você vai perceber aqui o rei Ezequias. Deixa eu usar esse texto para falar dos nossos dias. Ezequias tinha uma referência. Quem era a referência de Ezequias? Davi. Fez o que era reto como seu pai Davi. Ezequias era filho de Acás, mas a referência dele não era Acás, era Davi. Seu modelo de paternidade era Davi. E eu vou te falar uma coisa: muitos reis receberam um tratamento especial só porque eram da descendência de Davi, porque havia uma promessa sobre Davi. Davi alcançou um lugar de intimidade no coração de Deus, que tudo que ele produzia, todas as descendências que nasceram na sua linhagem, muitas delas receberam a bênção quando se ligaram na promessa, quando foram até essa promessa, abraçaram essa promessa, Deus. Oh meu Deus. E a Bíblia diz que Ezequias, ele fez tudo que era reto como seu pai Davi, porque Davi se tornou uma bênção coletiva. Irmãos, o fato de nós sermos restaurados é para nos tornarmos uma bênção coletiva, para que aquilo que saia de nós comece a tocar outras pessoas. Eu estava agora em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu estava lá, eu e o Charles. No final da reunião, uma moça veio, me abraçou. Eu estava assim no altar, ela estava embaixo, ela me abraçou. Posso dar um abraço, pastor? Eu digo: pode, filha. Ela disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
Há 7 anos atrás eu lhe odiava. Eu digo, filha, entra na fila. Eu lhe odiava porque eu era homossexual, eu gostava de mulheres. E eu ouvi uma mensagem sua e eu assisti aquela mensagem toda, pastor, odiando o senhor. Mas de repente Deus me pegou nessa mensagem. Pastor, você acredita que eu fui liberta? Hoje eu sou casada, tenho filho, e eu nunca mais gostei de mulher, você acredita? Eu abracei ela e chorei, disse, filha, que bom. Ela disse, eu sei, a senhora me conhece, mas eu lhe conheço há 7 anos. Aquela mensagem tocou minha vida. Então assim, quando você se torna uma bênção coletiva, você não contabiliza mais os feitos, irmãos. Você não contabiliza mais os feitos. Fábio, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Pessoas vão dizer, eu fui tocada, você estava num culto, você lembra? Eu digo, não. Você estava num culto, você orou e aconteceu, eu fui curado, você lembra de mim? Eu digo, não. Eu sou aquela pessoa que eu vomitei. Eu digo, vomitou? Pastor, você lembra de mim? Não. Por quê? Porque você se tornou uma bênção coletiva. Não é mais para encher cadeira, você está me entendendo? Por isso, meu filho, aquele que muito dado, muito exigido, se você tiver coragem para deixar Deus tocar você, exigir de você coisas que não vai exigir de outros. Mas você diz, mas todo mundo faz assim. Aí você vai lá e quer fazer também. E Deus diz, não, o nosso caso é diferente. Eu e você é diferente. Tem algumas coisas que é só nós dois. Você está me entendendo? Tem algumas coisas que só nós dois. Todo mundo vai orar e a tempestade vai acalmar. Você não, você vai dormir no meio dela. A sua fé é diferente da fé dos outros. A sua fé não é para funcionar só para os outros, é para funcionar para você também. A sua fé não é para acalmar a tempestade na vida dos outros, é para acalmar a tempestade da sua vida, da sua casa, da sua família. Então, se você quer mesmo entrar em alguns lugares em Deus, meu irmão, se torne uma bênção coletiva. Irmãos, Ezequias abriu as portas da casa do Senhor. Ele abriu as portas, quando ele assumiu o reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. Existem lugares específicos que Deus tem para você, com pessoas específicas. E ele começou por onde? Olha o verso 3 e o verso 4 de 2 Crônicas, capítulo 29. Ele começou pelos sacerdotes e levitas. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu a porta da casa do Senhor e reparou e trouxe os sacerdotes e levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele começou pela liderança. Ele não trabalhou para a igreja crescer, ele trabalhou para fundamentar os sacerdotes. Ele diz, tem alguma coisa errada e foi nós que provocamos isso. Ele ajuntou-os na praça oriental. E se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 8, você vai ver que o jardim do Éden era ali, voltado para o oriente, lugar aonde Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. Eu quero crer, na minha imaginação santificada, que Ezequias teve uma revelação. Vamos aqui para a porta oriental, vamos para o lugar oriental, porque aqui Deus já falou com o homem uma vez. Vamos para esse lugar. Ezequias começa na praça do Oriente, fala da restauração da comunicação entre céu e terra. Um pastor que não ora, ele não tem o que fazer, irmãos. Ele só vai ficar copiando todo mundo. Um pastor que não ora, que não busca Deus, ele está só preocupado com coisas. Ezequias, ele começa na praça oriental. Eu acho que foi o Jackson uma vez que pregou sobre isso aqui, não me lembro, há muitos anos atrás. Esse lugar fala de uma restauração da comunicação entre céu e terra, de uma fluência entre Deus e os homens, assim na terra como no céu. Essa é a ideia original. Deus está levantando, sim, irmãos, não é chavão. Deus está levantando pessoas específicas que dão início à restauração. Se prepare, e eu fico feliz que hoje nós estamos lançando um livro de restauração, traumas vencidos. E nós vamos precisar vencer esses traumas, gente. Por quê? Porque são esses traumas que nós
Seremos usados por Deus para restaurar na vida dos outros. Porque nós não vamos falar de coisas que a gente estudou só, a gente vai falar de coisas que a gente experimentou. Experimentou, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. José está diante dos irmãos um dia, ele diz: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção e me trouxe na frente para guardar vocês com vidas. Gênesis 45, versículo 6, 7, está na Bíblia. Ele diz: vocês fizeram mal. Quando ele se revela aos irmãos que foram comprar no Egito, ele diz: vocês fizeram mal, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Ou seja, eu odiava vocês porque vocês me venderam como escravo. Eu odiava vocês porque vocês me expulsaram de perto do meu pai. Eu odiava vocês porque vocês mudaram toda a trajetória da minha vida. Mas sabe de uma coisa? Foi Deus que fez isso, não foi vocês. Vocês foram só um instrumento usado por Deus para me tirar de perto do meu pai e me trazer para o Egito. Porque hoje eu sou governador do Egito, eu sou até pai de Faraó. Olha o versículo 8 que diz. Ele diz no versículo 8: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Até Faraó precisa de paternidade, meu filho. Até Faraó tem que ter pai. Ele diz: vocês fizeram mal, hoje eu sou pai de Faraó. Em outras palavras, ele está dizendo: eu dou conselho para o rei, eu dou destino para o rei. Às vezes o rei não sabe o que fazer, eu sento do lado dele e diz: vai por aqui. Tudo isso que vocês estão vendo no Egito não saiu do coração do rei, saiu da minha cabeça. Então se preparem para vocês dar conselhos para o rei. Se preparem. Se preparem. Em muitos lugares e muitas cidades vocês serão conselheiros de reis. Hoje eu apresentei 2 pastores aqui que são coordenadores de segurança, coordenadores de patrimônio. Meu Deus, Deus está colocando as coisas da terra na mão dos seus homens. Nós só precisamos ser honestos, ser justos, ser leais com Deus e dar respostas para o lugar que Deus está nos colocando, irmãos. Aleluia! Então toda amargura, todo rancor, toda perseguição, toda calúnia, tudo que você passou, se livra disso, cara. Porque foi Deus. Deus tem uma facilidade de transformar as nossas trevas em luz. E Ezequias começou pelos sacerdotes e levitas. Ezequias dá 4 ordens aqui. Ele disse: ouve-me. 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 Por favor, pastores, não ouça somente quem está fazendo, ouça quem está restaurando. Se você ouvir só quem está fazendo, está tudo bem, tem que ouvir também, mas ouça quem está trabalhando para restaurar, quem está trabalhando para trazer saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde no seu lar. Oramos por uma geração saudável, irmãos. Para ouvir gente de restauração. E a segunda ordem que ele dá, ele diz: consagrai-vos agora. Ou seja, se consagrar é se separar, irmão. Se separa de tudo, meu amigo, de tudo que não edifica. Ele diz: separar, consagrai-vos agora. Se consagre, ele estava dizendo para os levitas, para os sacerdotes: consagre-se. Eu vou orar para Deus me usar, eu vou jejuar, fazer uma campanha para Deus me usar. Não. Diz: Senhor, eu vou consagrar para o Senhor me limpar, para o Senhor limpar a minha visão, para o Senhor limpar o meu subconsciente. Porque a Bíblia diz assim: como o homem pensa no seu coração. Pensa onde? Não é na mente, é no coração. Ele diz assim: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A mente é a consciência, aqui é a subconsciência. Quando cai daqui para cá, irmãos, aqui é mais difícil de tirar, aqui é mais fácil. Então se consagre, irmãos. Não jejue para Deus te dar coisas. Não jejue agora. Não são dias de jejuar para conquistar. São dias de jejuar para ficar limpo, para ficar consagrado, ficar separado, untado. Amém. Ele disse: ouve-me, consagrai-vos agora. Ele disse também: consagrai a casa do Senhor.
Tirai do santuário toda a imundícia. Essas ordens ele deu. Ouve-me, se consagre, consagre a casa do Senhor e tira do santuário toda a imundícia. Vamos limpar o templo, vamos chamar alguém para pintar. Não é isso que ele está falando. Isso era para os dias dele. Para os nossos dias, o templo nós sabemos onde está. Deixa a água limpar a água, irmãos. Seja um pastor sadio. Se livre de todos os vícios, de todas as bardas. Se livre das velhas formas de fazer igreja, das velhas formas de conduzir a igreja, das velhas formas. Se livre, irmãos. Apareceu João Batista pregando no deserto. Cara, quando aparece alguma coisa assim, é estranho, Gladys? Cara, é estranho. Apareceu João Batista, é muito estranho. Está tudo indo certo. Todo mundo sabia o que fazer, tudo certinho. Sábado você faz isso, é aqui que consagra aqui, é ali que mata o boi, é aqui que faz. Tudo certo. Aí apareceu João Batista no deserto, pregando uma coisa nada a ver com aquilo que era feito, trazendo um batismo de arrependimento, pregando uma mensagem de restauração. Se prepare, porque vai começar a aparecer algumas coisas agora que vai fugir de toda a programação que você já conhece, que vai fugir de toda a programação que você já conhece. Você tem um jeito de ver igreja, um jeito de fazer. Você aprendeu assim na sua infância. Você era criança, era assim que se orava, era assim que se fazia, era assim que se fazia. Cara feia era sinônimo de santidade. Roupa comprida era sinônimo de santidade. Não ter relacionamento, distanciamento era sinônimo de santidade. Hoje, irmão, Jesus desceu nessa terra e deixou-nos um modelo, dizendo: olha, você pode ser gente boa. Então nós não estamos aqui para restaurar métodos, modelos, formas e movimentos. Eu estou aqui para restaurar a comunicação com Deus, restaurando a comunicação entre céus e terra, entre Deus e os homens. E sabe que ele fala uma coisa aqui que me faz pensar? Ele disse: vossos pais foram infiéis, no versículo 6. Mas, irmãos, mesmo que você não teve referência em casa, mesmo que você não teve referência na igreja que você saiu, mesmo que você não tenha tido uma referência, irmãos, você vai achar a sua referência. Ele era filho de Acaz e ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Meu irmão, nós não temos do que nos desculpar. Nós não temos do que nos desculpar. Ah, mas eu fui criado sem pai. Ah, mas você tem referências. Você tem referência nas escrituras, você tem referência na vida, e você tem alguém que foi enviado para habitar em você, para te mostrar tudo sobre o céu. Existe sim um modelo original, existe sim um modelo imaculado, que não foi adulterado pela religião e nem pelo sistema. Irmãos, você vai perceber nesse texto que 4 coisas aconteceram aqui que tornaram esses sacerdotes negligentes. Eu quero falar sobre isso para nós. No versículo 7, isso causaram os sacerdotes que voltaram as costas para o Senhor, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimavam mais incenso e não ofereceram mais sacrifício. Meu irmão, pensa nisso. As 4 coisas estão nesse versículo aqui, que um sacerdócio negligente faz. Olha o que eles fizeram: fecharam a porta. Sabe aquela pessoa que fica impedindo os outros de entrar? Ele quer criar obstáculos para os outros, critérios para os outros, que nem ele foi salvo por eles.
Ele não é um facilitador. Ele está ali para julgar. Sabe aquela pessoa que ficava na porta da igreja medindo o cabelo das irmãs? Hoje essa pessoa não está mais ali. Ela não está mais ali medindo o cabelo das irmãs, mas ela está com uma fita métrica medindo o critério. Você pode. Você não. Não. Isso era ex-maconheiro. Perigosíssimo. Isso aqui não. Você não. Você está na segunda aliança. Você não pode. Você pode. Você está na primeira aliança. Você pode. Você está na primeira aliança, né? Você assiste pornografia, mas você está na primeira aliança, então você pode. Você não. Quem é você? Você é aquela mesma pessoa que ficava na porta da igreja com a fita métrica medindo o cabelo das irmãs e tirava elas da ceia porque elas tinham contado as pontas. Lembra de quem já foi sem ceia assim, cortando as pontas? Quem já ficou sem ceia porque deixou a barba crescer? Levanta a mão aí que eu te conheço. Quem já ficou sem ceia porque deixou o cabelo tampar a orelha? Quem já ficou sem ceia porque comprou a televisão e assistiu escondido? Quem? Levanta a mão. Você está aqui condenando os nossos pais? Não. Era a revelação que eles tinham. Mas você, sabe, você acha que está livre? Criando os mesmos critérios, só de formas diferentes. Só mudou, irmãos, a forma de fazer. Fechadas as portas, gente que fica na porta impedindo as pessoas de entrar. Gente que cria critérios para todo mundo. A gente pegou um voo antes. Pegamos um voo antes, né? Aí botaram nós na saída de emergência. Eu e Charles. Ficamos na saída de emergência. Aí quem fica na saída de emergência não pode usar bagagem na saída de emergência. Mas como o avião estava lotado, ontem podia. Miserável. Aí disse, bota a mochila aí embaixo. Eu disse, querida, mas quer sair dele? Não, mas pode. Aí um cara do lado se zangou e disse, mas tem dia que pode, tem dia que não pode. Vocês já decidiram que tem voo que pode, tem voo que não pode? Como é que é isso? Eu viajo sempre com a mesma mala, sempre, é a mesma. Aí eu vou entrando, essa mala tem que despachar. Querido, eu viajo toda semana com a mesma mala, né? Mas tem que despachar. Eu digo, eu não vou despachar. Eu não vou despachar. Eu viajo toda semana com essa mala, nessa empresa ou em qualquer outra empresa. Eu não vou despachar minha mala. Você está me entendendo como é que as pessoas fazem? Uma pessoa numa empresa daquele tamanho, uma pessoa decide pela empresa e ela corre o risco de perder o cliente. Então você vê, você está na porta. Por causa de você, a pessoa pode ir para o inferno. Você já pensou nisso? Porque você é crente. Não, você é religioso. Você é crente. Não, você é ignorante. Você não pode fechar a porta. Na época de Jesus, tinha leproso? Tinha. Na época de Jesus, tinha homossexual? Tinha eunuco? Tinha prostituta? Tinha corrupto? Tinha ladrão? Tinha... Não, isso não tinha. O que é que Jesus fez? Nada. Jesus seguia, quem queria vinha atrás dele. Quem queria vinha. Ele passava, não recebia, vamos embora. Vai andando. Quem quer vai pular dentro do rio, irmão. Jesus foi morto do lado de dois ladrões. Um disse, tira nós daqui.
Ele nem respondeu. O outro disse: me leva para o reino. Ele disse: é nós, juntos hoje. Para o que queria descer da cruz, ele não respondeu. Para o que queria entrar no reino, ele conversou. Deus não responde quem quer descer da cruz, irmãos. Ele responde quem quer entrar no reino. Então não é você que decide. Mas não quer, vai embora. Não quer, vai embora. Não vou ficar aqui tocando língua de sogra, criando coisa, estourando balão para você ficar aqui. Não, vai embora, cara. Se você não quer, vai embora. Mas se você quer, pula dentro do rio e para de murmurar. Se você quer, mergulha, pula sem paraquedas. Se você quer, você dá o sangue. Se você quer, você dá a vida. Se você quer, você dá dinheiro. Você dá a mente, você dá os olhos. Você dá tudo. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Se você quer, Deus tem tudo de você. Deus tem tudo de você. Não fecha a porta. Mas isso Deus não se agrada na igreja. Igreja é lugar de gente ruim. É por isso que você está aqui. Igreja é pedra ralando pedra. É gente com vontade de bater no outro, mas quando toca o louvor chora. Isso é igreja, João. Não é assim. O cara sai do culto para falar mal do outro na cantina, para sentar ali e falar mal do outro. Aí encontra o irmão: paz, querido. Bicho falso, miserável. Isso é igreja, não vai mudar. Não, vou sair dessa igreja que tem muita falsidade. O mais falso é você. Está procurando uma igreja perfeita ou beleza. Por favor, não vai para a igreja perfeita, que você vai estragar ela. Está fechando a porta para todo mundo. Não fecha a porta. Não apaga a lâmpada, mantenha a lâmpada acesa. Quem quiser vai olhar, quem quiser vai querer, quem quiser vai entrar. A porta está aberta e a lâmpada está acesa. Diga comigo: eu sou um homem de porta aberta e lâmpada acesa. Eu sou um homem de porta aberta e lâmpada acesa. Ah, meu Deus, a porta está aberta e a lâmpada está acesa. Mas ele não quer. Ele não quer. Eu não posso fazer nada. A minha porta está aberta e a lâmpada. Mas o Senhor vai permitir? Vou. Deixa ele aí. Deixa o menino rodar. Eu não vou fechar a porta para ninguém, não, irmãos. Não vou fechar a porta. Se não tem critério, aí eu chamo e diz: irmão, veja bem, para fazer isso aqui, tem que fazer isso também. Os critérios são necessários. O caminho é necessário. A Bíblia é clara. Deus é um Deus de critério. Toda promessa tem um critério. Toda forma de funcionamento tem um critério. Se queres ser um ministro do Senhor, então tem um critério para você. Se quer ser um homem de Deus, tem um critério. Uma mulher de Deus tem um critério. Sabe? Mas deixa a porta aberta e a lâmpada acesa. Queima incenso, irmão. Pega fogo, meu amigo. Vai buscar Deus, vai orar. E sabe, a pessoa quer servir a Deus, mas ela não tem um estilo de vida sacrificial. O estilo de vida dela é gozar a vida, desfrutar da vida. Ela deixa de fazer qualquer coisa para Deus se aparecer uma coisa para o prazer pessoal. Qualquer coisa que aparece para o seu prazer pessoal, ela deixa de fazer algo para Deus. Você não tem chamado. Porque se você não achar prazer enquanto faz a obra de Deus, se você não achar prazer enquanto ora, enquanto jejua, enquanto viaja, enquanto prega, solta, irmão, solta que você não tem chamado. Você está pensando em você. Não, você tem que. Deus vai te. Irmão, nós vamos para os Estados Unidos agora. Eu vou pregar quase todo dia, mas tem uns 2 dias que a gente deixou só para nós. E eu sei que não vai ser só para nós. Sempre tem crente. E onde tem crente, você já era. As pessoas querem conversar. Elas querem 10 minutos. Pastor, aproveitar que o senhor está aqui, é a palavra que eu mais ouço.
Eu digo, não aproveita, irmão, não aproveita. De aproveitar que o senhor está aqui, eu queria só 10 minutinhos. Irmão, dura 10 dias. Não dura 10 minutos. Mas eu não posso reclamar de uma coisa que eu pedi para acontecer. Eu orei. Eu disse, Senhor, deixa eu ser um canal de bênção. Deixa eu ser um canal de bênção para as gerações. Senhor, eu vou ser uma bênção. Eu vou falar do Senhor. Eu vou abraçar os irmãos. Eu vou beijar os irmãos. Eu vou. Agora, nesse contexto, tem gente má. Tem gente má. Sempre vai ter gente má. Tem gente que se aproveita da sua bondade. E eu vou deixar de ser bom porque tem essa pessoa? Não. O caráter dos outros não define o seu. Então eu vou deixar esses recados para você. Não feche a porta, não apaga a lâmpada, não pare de queimar incenso e não pare de ter uma vida sacrificial. Amanhã eu prego no culto da manhã, eu prego, né, Beto? No culto da manhã e no culto da noite, eu acho que é, né? Eu, né? É. Eu não sei quem que inventou esse culto de domingo de manhã, mas a gente prega, né? Os irmãos estão pedindo para você pregar, você tem que pregar, porque você, afinal de contas, você é o pastor da igreja. Então, restaurar o culto, irmãos. Não se consegue restaurar culto, restaurar a vida com Deus sem homens consagrados, sem pessoas separadas, pessoas que querem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso e eu quero aquilo. Lembra de Ezequiel 44, do verso 9 ao 23, eu não vou ler, dos filhos de Zadok? A Bíblia diz que se tiver sacerdote em vosso meio, eles vão servir nas coisas, mas os filhos de Zadok não será assim. Eles servirão no meu altar, eles servirão comigo, eles servirão à mesa. Os filhos de Zadok, irmãos, eram uma linhagem de sacerdotes consagrados para o serviço. Tem gente que quer fazer o serviço, mas não é consagrado. Infelizmente, quer fazer do seu jeito, quer fazer porque sabe fazer, mas não é isso. Depois você lê Ezequiel 44, do 9 ao 23, versículo 15 de Ezequiel 44 diz que os filhos de Zadok, Deus fala, olha o que Deus diz: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se achegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. O Senhor está dizendo o seguinte: se tiver sacerdotes, eles servem a casa, servem as coisas, mas os filhos de Zadok, que guardaram todas as prescrições, eles vão estar diante de mim. Eles não cuidarão só de coisas, eles cuidarão da minha presença. Entrarão no santuário e se achegarão à minha mesa e guardarão as minhas ordenanças. Vestirão linho fino, justiça. Depois você vai ver as prescrições para ele. Vestirão com linho fino, isso para eles, né? Hoje você pode casar com a viúva, mas naquela época não podia. Os filhos de Zadok não poderiam nem casar com a viúva, eles não podiam casar com a mulher do marido morto. Isso era um costume da época. Nem com repudiada casarão com uma virgem, ou viúvas de sacerdote, ou seja, de um marido do altar. Tinha uma prescrição para eles. Falava da pureza. Cutuca alguém que está do seu lado, diga assim: vamos restaurar a casa do Senhor. Diga para ele: a casa do Senhor é você. Sabe, às vezes tem gente, irmão, tem gente que vem aqui para a igreja, vem congregar com a gente, aí quer profetizar que tem que restaurar a igreja. A vida é um lixo. A vida é uma loucura. Aí a pessoa quer dar ideia para mim, dizer que Deus falou que eu tenho que fazer assim na igreja. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu marido, vai cuidar da sua esposa. Eu não dou ouvido para essa gente não, irmão.
Tem gente que vem e diz: ó, Deus me mostrou assim, ó, não sei se era quadrado, se era redondo. Não, era comprido. Eu digo: irmão, isso não é de Deus. Não, Deus não é. Deus não é confuso assim. Deus é claro. Então, por favor, se você vai ouvir alguém, ouça alguém que está trabalhando na restauração. Ouça alguém que está funcionando. Gente que não faz, não coordena a sua vida, não paga suas contas, não ama a sua esposa, não cuida da sua família, e vai querer me dizer o que fazer? Não, meu irmão, eu não ouço. Eu não ouço. Uma vez o Lapa me contou isso, que está numa vigília, 5 horas da manhã, né, Lapa? Acordava para ir para a vigília, né? Aí para a vigília, todo mundo, 5 horas da manhã na vigília, na oração da manhã. E tinha um irmão que ia, mas ele dormia, irmão. Dormia, que você passava perto dele e fazia: era um alce. E todo mundo orando. E o irmão: amém, está dormindo, está tudo bem, dormir é bom. Deus dá os seus enquanto dorme, está tudo bem. Mas ali não era Deus que estava dando, irmão, porque aquele barulho não era do céu. Aí acabou a vigília, vamos fazer a roda para orar, para fechar a vigília. Aí o irmão acorda. Antes de terminar, eu queria falar o que Deus me mostrou. Aí o Lapa disse: não, se Deus te mostrou alguma coisa, eu não venho mais. Estou orando 2 horas aqui, Deus não me mostrou nada. Vai mostrar para você que estava roncando aí o tempo inteiro, irmão. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, irmão. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa. Deus usa uma mula, um galo, Ele usa quem Ele quiser. Mas, irmãos, quando se trata de restauração, uma pessoa que não tem uma vida restaurada não tem legalidade para falar de restauração para outra pessoa. Eu preciso ser restaurado por Deus. Por isso eu preciso ser curado. Por quê? Porque vocês são pastores. Vocês são mulheres de Deus, homens de Deus. Vocês são pessoas que precisam ser restauradas. E o pastor já foi? Pastor Luiz Emílio, o senhor já foi? Não, estou sendo. Eu estou sendo. Vai demorar muito, até a volta de Jesus. Mas nos lugares que eu já venci, nesses eu tenho legalidade para falar. Nos lugares que eu já venci, eu tenho legalidade para falar, tenho autoridade. Paulo diz isso em Filipenses. Ele diz: eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Depois ele fala, se não me engano, se é nesse mesmo texto, ele diz que para que pregando aos outros eu mesmo não seja reprovado, para que falando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Então eu não posso. Por quê? Porque, irmão, você e eu, nós somos provados por tudo que denunciamos. Se você denuncia uma coisa, você vai ser provado naquilo. E fique tranquilo, está tudo bem, Deus está te restaurando. Está restaurando a tua casa. Coisas vão acontecer com você, vão acontecer no seu casamento, vão acontecer com os seus filhos. Você diz: meu Deus, está tudo desviado. Não está, Deus está restaurando. Você não quer restauração? Quem quer restauração na sua casa? Quem quer ver todos os seus filhos no altar ministrando? Quem quer ver todos os seus filhos focados na glória de Deus? Estão todos? Não estão. E aí, pastor? Restauração. Acredita na restauração. Mas se você tem um problema na sua casa, você não está atacando a casa dos outros. E às vezes Deus faz a gente viver alguma coisa dentro da nossa casa para ter misericórdia de como estão vivendo os outros. Deus faz a gente provar algumas amarguras, algumas tristezas que nós não gostaríamos de provar, para dizer o quê? Uau,
A vinha que foi me dada para guardar, eu guardei, mas a vinha que me pertencia, eu vacilei. Mas fica solto, Deus vai fazer de novo. Deus vai restaurar. Primeiro passo para restaurar o culto ao Senhor, esse aqui é o nosso trabalho. Abriu a porta do alpendre. Sabe o que é abrir a porta do alpendre? É dar acesso, é ser acessível, é ser um canal de entrada, é trabalhar para manter o véu rasgado. Não costure o véu que Jesus já rasgou. Jesus já rasgou, você não tem que ir lá com agulha costurar. Não é você que decide quem entra e quem não entra, quem senta e quem não senta, quem faz e quem não faz. Ei, não costure o véu. Abre a porta do alpendre. Trabalhe para manter a porta aberta, para trazer clareza de propósito, para que todos vejam. Irmãos, nós cristãos, pastores, nós somos como aquela bacia de bronze no átrio, aonde os sacerdotes vinham e lavavam a mão. Amém? Você quer ser mesmo aquela bacia de bronze que os sacerdotes vêm e lavam a mão? Qual é o meu trabalho? É manter a água limpa. Qual é o meu trabalho? É manter a água limpa. Agora tem gente, por exemplo, o Eduardo vem aqui lavar a mão em mim. Eu sou a bacia de bronze, o Eduardo lava em mim. Aí o Anderson não quer lavar a mão na minha bacia porque o Eduardo já lavou e eles não se dão. Aí eu tenho que tirar essa água, limpar ela e dizer: pode vir, Anderson, já tirei toda a sujeira do Eduardo. Você está me entendendo o que é isso? Você está me entendendo o que é isso? Se você trabalha para a unidade, para lavar o pé de outras pessoas, você vai sujar sua mão. Você quer lavar o pé de alguém e não vai sujar sua mão? Você quer ser a bacia de bronze na entrada do átrio? Você quer estabelecer um fundamento sacerdotal? Tem gente que deixou de ser meu amigo porque eu sou amigo de alguém que ele não é amigo. E o que eu tenho com isso? Isso é pobreza de espírito, irmãos. Pobreza de alma, não de espírito, de alma. Não, irmãos, nós precisamos trabalhar. Nós somos agentes de unidade. O meu trabalho é promover a paz entre os irmãos. O meu trabalho é... Tem gente que já me ligou e disse: você vai pregar lá? Vou. Se você for pregar lá, você não prega mais aqui. Eu disse: vai se lascar, rapaz, você não cuida do meu ministério, não. Cuide da sua igreja aí, não cuide da minha, não. Quem cuida da minha aqui sou eu. É o Espírito de Deus. E o helicóptero. Sabe? Você já ouviu isso? Tem gente que ficou com raiva porque um pastor que ele não gosta veio conversar comigo. As pessoas brigam por membros, brigam por geografias, brigam por coisas, irmãos. Nós somos agentes de unidade. O meu trabalho é botar gente que não se dá na mesa. Eu sou a argamassa mole que junta tijolo duro. Sabe a argamassa mole da construção? Aquela argamassa mole, você bota o tijolinho, de repente endurece e grudou, não sai mais. Pegadinha. Eu sou esse cara. Liderança é isso, irmão. Estabelecer um funcionamento sacerdotal é ocupar os lugares vazios, para que a presença de Deus assuma esses lugares. Nós precisamos tomar autoridade nesses lugares. Meu irmão, segunda coisa que eu faço para restaurar o altar do Senhor, o templo do Senhor: acender a lâmpada. Acende a lâmpada, meu amigo. Apagaram? Já apagaram a sua lâmpada? Acende a lâmpada de alguém. Provérbios 20, verso 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela enquadrinha todo o mais íntimo do ser. Sabe que Deus está levantando nesses dias? E eu vou dizer de novo, não é chavão. Deus está levantando homens que vão acender o espírito de outros homens. Ah, meu Deus, como eu sonho com isso. Homens que vão passar na vida de outro homem e vai deixar tanto entusiasmo na vida daquele cara,
na vida daquela família que estava tão cansada da igreja, tão frustrada com a igreja. Eu oro por homens que vão passar na vida dos outros, sabe, e não vão mais esquecer. Irmão, eu amo, sabe, eu amo pessoas que passam na vida dos outros e deixam um legado. O meu irmão Ulisses é muito assim. Se o Ulisses não vencer na Bíblia, ele vence na piada. Mas o cara sai de perto dele alegre, convencido do que tem que continuar. Quem senta meia hora com o Ulisses não desiste nunca. E de vez em quando o Ulisses tem crise de desistência. Essa é a nossa labuta, Fábio. A gente passa na vida dos outros, empurra todo mundo, mas de vez em quando a gente está em casa, né Jacques, né Lapa, em crise, ligando, estás bem? Quando eles ligam assim para mim, estás bem? Eu digo, eles não estão. Está procurando alguém que está bem para falar. Quantas vezes as pessoas passam na vida da gente e a gente entusiasma ela, empodera ela, às vezes dá até dinheiro para ela. Não é o caso de hoje. Mas tem dia que nós estamos em casa precisando de uma palavra, de um abraço, tentando desistir, tentando parar. Sempre. Por isso que eu falo da Iraci, do helicóptero, porque o helicóptero está sempre lá me tirando dos meus acidentes emocionais. Quando não é o helicóptero, é os nossos irmãos que são psicólogos, que ajudam, que aconselham, os irmãos aqui que trabalham com libertação. Mas você não foi liberto ainda, Luiz? Não, de vez em quando eu tenho que ser liberto de mim. Expulsar demônio é fácil, irmão. Difícil é tirar a carnalidade das pessoas. Expulsar demônio é fácil, irmão, porque tem gente que sabe que o diabo entra nela. Tem gente que ela entra no diabo. Você tem que tirar ela dali. Só Jesus. Mas eu estou entusiasmado, irmãos. Até porque hoje é sábado, não é segunda. Mas eu estou entusiasmado. Mas a segunda sempre vem. A segunda sempre bate. Quantos domingos aqui a gente prega aquele culto, gente na rua. Domingo retrasado tinha mais de 50 carros que foram embora, que não conseguiram entrar para o culto. Tinha mais de 150 pessoas fora tentando entrar e não conseguiam. E você prega, você diz receba com eco, e as pessoas recebem, cai na unção. É uma festa, irmão. Meu Deus, acaba o culto, você levanta o peito assim e até pergunta, quem quer uma foto? Chega segunda-feira, irmão, o Hulk volta a ser David Banner. Só aquele shortzinho rasgadinho. E hoje eu vim de verde para combinar. Aí o primeiro telefone é daquele ali, ligando. Pastor, tem que ter umas contas para pagar. Esse cara me solta, me larga, me abandona. Eu nem acordei ainda. Aí o missionário liga, que tem que comprar a janela lá da igreja da África. O outro diz, pastor, a gente precisa fazer isso. Pastor, não sei quem está doente. Pastor, alguém foi para UTI ontem, passou mal e tal. Eu disse, cara, como vou resolver tudo? Eu não gosto desse Luiz Hermínio, eu gosto daquele de domingo. Aquele de domingo é legal, aquele cara de domingo, todo mundo gosta dele, todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer comprar. Você ia pedir dinheiro de novo. E só se aproxima de mim para pedir dinheiro, irmão. Glória a Deus, que luta. E aí, o que você faz, irmão? O que você faz? Até o Pix do banho do cachorro chega no seu telefone. Samuel, pai, tem que pagar o banho do Dutch. Eu digo, por que não dá banho em casa, irmão? Tão educado que é esse cachorro. E todo mundo falando, e todo mundo ligando, e todo mundo dizendo, e todo mundo diz, o que arrecadou ontem não vai cobrir lá. Aí eu vou ligar para o Léo, o pastor Léo. Aí o que você faz, irmão? O que você faz? Só me resta uma coisa, acender a lâmpada.
Sem uma palavra, só diga: eu estou aqui, Jesus, me ajude. Eu não sei o que fazer, Senhor. Todo mundo quer 10 minutos comigo, eu só queria ficar com você. Eu nunca quis ser tudo isso. Eu só queria ser alguém que saísse das drogas e fosse um bom marido e um bom pai. Eu não queria tudo isso, Jesus. Foi o Senhor que inventou essas coisas chamada igreja. Eu estava tão bem, Senhor, só te aceitando e ficando lá, congregando com o pastor João. Eu levanto as mãos em 10 segundos, irmãos. Aquele lugar vai sendo tomado da glória de Deus. E Ele diz: para esse você fala isso, para aquele você fala aquilo, para esse aqui você diz isso. O banho do cachorro você faz assim. Aqui, irmãos, as ideias vão fluindo como um rio. E um monte de gente tentando tirar a sua paz. Um monte de gente, sabe? Coisas normais da vida de um ministério. A paz não pode sair. Sabe? Entenda o que eu estou te falando. Acende a luz. Irmão, acende a luz, irmão. Acende a luz, irmão. Acendendo a luz, você vai ver coisa que você não sabia que estava ali. Você fica tateando no escuro quando você só tem que acender a luz. Você vai ver coisas que você não via dentro de você. Você vai achar coisas dentro de você que você achava que você não tinha. Oh, meu Deus, aí vem uma sabedoria sobrenatural. Uma sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica, que é tratável, que é cheia de misericórdia, que é sem hipocrisia, que é sem parcialidade com o mal. Vem uma sabedoria que vem do alto e vai conduzindo você dentro daquele rio. O rio da vida de Deus vai passando. Meu Deus, e quer saber? Você ainda encontra tempo para ir cortar o cabelo, para ir no dentista. Você ainda encontra tempo para amar a sua família, para amar a sua esposa. Você encontra tempo ainda para um almoço com um pastor. Você ainda encontra tempo para celebrar um amigo. Você ainda encontra tempo para tudo. Porque eu, Luiz, sou tudo em todos. Acende a lâmpada. O seu espírito é a minha lâmpada. Deixa eu enquadrinhar todo o teu ser. Aleluia. Eu oro por homens que vão acender o espírito de outros homens. Eu falei espírito, não falei alma. Eu não oro para que homens vão para o altar, sabe, massagear o ego de outros homens, massagear a alma de outros homens. Enquadrinhar significa organizar o interior. É como aquele candelabro onde as lâmpadas são parelhas, uma do ladinho da outra, organizadas. Eu organizo o mais íntimo do ser, Luiz. Eu enquadrinho. A palavra ser, do grego, ela vem da palavra beten, que quer dizer ventre. Uau! Quando o Senhor diz que o seu espírito é o seu ventre, meu Deus! Ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela enquadrinha o mais íntimo do ser. Ser é Betem, que quer dizer ventre. Sabe o que Deus está dizendo? O teu ser é um ventre. Ou seja, um lugar da fome, o lugar das faculdades mentais, o lugar que nós estamos com fome. É por isso que quando você está com fome a cabeça dói. Oh, meu Deus. Fome gera desnutrição. Fome gera atrofiamento. Fome gera atraso nas faculdades mentais. Fome rouba do ventre o poder de gerar. Mas deixa eu te falar, se Deus enquadrinha o seu ventre, essa fome é uma fome por Deus, não é uma fome por coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Não se esconde uma casa construída num alto monte. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Lâmpada é a ordem do Senhor. Oh, meu Deus. Lâmpada é a ordem do Senhor no seu espírito. Louvado seja Deus. Terceira coisa que eles fizeram, eles queimaram incenso. Se eu quero restaurar, eu tenho que voltar a queimar incenso, irmãos.
Nosso sacerdócio é adoração. Quando eu estou junto com vocês na igreja, eu gero intercessão, para através da intercessão, da adoração, gerar proclamação. Mas o meu sacerdócio número 1, quando o Senhor chamou o povo para o Monte Sinai, em Êxodo 19, Ele disse: tragam para que eles me adorem, e eles serão meu sacerdócio real, minha nação santa. O seu sacerdócio não é abrir igreja, o seu sacerdócio não é cuidar de gente, o seu sacerdócio número 1 é adorar o Senhor. O seu sacerdócio número 1, pastor, é adorar o Senhor. Amém? Depois de você ler Salmo 68, é lindo esse salmo. Salmo 68, verso 24 ao 26. Olha o que diz: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumento de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Irmão, a adoração ela ia na frente e atrás, no meio ia a santidade, as donzelas, a pureza no meio. Então, se você tem uma vida que você começa o dia adorando e termina o dia adorando, Fábio, no meio desse cortejo, Jacques, é santidade, é donzela. Olha o que ele está dizendo: era assim que se fazia a procissão, os cantores na frente e atrás, e no meio as donzelas. A pureza vai no meio de uma vida, de um homem, de uma mulher que adora o Senhor, adora ao deitar, adora ao levantar, adora, está sempre no meio. Você não é um animador de palco, pastor. Você não é um animador de palco. Os seres viventes foram chamados para adorar no céu, e a santidade está no meio da adoração. Mas você foi chamado para adorar na terra, porque um adorador também é um guerreiro. Davi era o maior adorador das escrituras e também o maior guerreiro. Davi juntou tribos para formar exército. O exército de Deus foi formado com as tribos. Homens que estão se juntando para usar as estratégias do céu para este tempo, para que realmente a nação do Senhor se torne um exército. Claro que eu estou falando de Israel, mas eu quero trazer isso para o Brasil. Por isso nós precisamos desses homens restaurados. Saul, irmão, ele foi um homem movido pelas suas dores, pelos seus próprios interesses. Agora, nem tudo que aconteceu na época de Saul tem que ser descartado, mas tem que ser restaurado e potencializado. Porque Saul começou adorando. O Senhor disse: você vai encontrar os profetas e você vai profetizar com eles, vão estar tocando, você entra com eles e profetiza com eles. Eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. Davi sabia que Saul experimentou através da música, que através da música Saul foi cheio e protegido. E Davi não descartou isso, ele também adorava o Senhor. Seja um adorador, irmão. A outra coisa que ele fez foi voltar a oferecer sacrifício. Manteve as portas abertas, a luz acesa, adoraram ao Senhor e voltou a oferecer sacrifício. Nós precisamos restaurar o altar do Senhor. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o altar público que eu tenho é esse aqui. Aqui as pessoas vêm para receber daquilo que o Senhor tem nos entregado. Mas tem o altar secreto, irmãos. E esse altar secreto, esse altar secreto você não pode negligenciar. Feche seus olhos um pouquinho, deixa eu orar com você para a gente começar a pensar no fim.
Chora calalabassuri andarará. Por favor, meu querido irmão, meu querido pastor, não aceite a vida como ela é, aceite como Deus fez. Deus fez a vida de uma forma, você não pode aceitar como ela é. Você sofrerá as consequências da vida se você viver a vida como ela é. Mas se você fazer e viver a vida como Deus fez, pastor, mas não tem nada a ver a minha vida com aquilo que eu estou fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, fique com os olhos fechados. José cuidava de ovelhas e ele sonhou com trigo. Ele estava na terra e ele sonhou com o sol e com a lua. Mas ele estava na terra. As coisas que Deus coloca no seu subconsciente, elas sempre são maiores que você. E muitas vezes elas não fazem parte do lugar que você vive. Não fazem parte, irmãos. José era um homem que cuidava de ovelhas, mas Deus, meu Deus, ele sonhou com trigo. Deus deu um sonho profético para ele. Pastor, mas eu tenho esses sonhos. O problema não é você sonhar. O problema é você conversar sobre seus sonhos com pessoas que não sonham, que não trabalham para restaurar o mundo. Meu Deus. Pai, eu quero te louvar, quero te glorificar e quero te exaltar. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua voz. Senhor, não nos permita ser um obstáculo nessa geração. Nos permita ser uma bênção, Senhor. Nos permita ser uma bênção, Senhor. Nós queremos ser uma bênção na cidade que estamos, no lugar que estamos. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente ir embora, abra comigo Gênesis 39, 1 e 2. Não esqueça disso. Porta aberta, luz acesa. Adoração no alto e sacrifício constante. Olha o que diz. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu dono, de seu senhor egípcio. José estava na casa de quem? De Potifar, na casa do seu dono, diz as escrituras. Na casa do seu senhor. A palavra senhor ali é dono. E diz que ele era próspero. Porque um homem próspero em Deus, ele não tem nada além de Deus, irmãos. As riquezas, as coisas da terra servem para o servir, não servem para mais nada. Não servem para mais nada. A riqueza que Deus coloca nas tuas mãos é para servir o propósito. Não significa que você não vai ter obstáculo, mas a palavra continua a mesma. Marchem. Fique de pé comigo, querido. Quero orar por você e por mim. Se você não ouve a Deus, você também não o servirá. Se você não ouve a Deus, você também não o seguirá. Nenhum homem pode criar em você a condição de continuidade. Só Deus pode fazer isso com você.
Deixa eu te falar uma coisa pesada, mas é o que eu creio. O que é rebeldia? Irmãos, rebeldia não é deixar de obedecer homens dominadores. O conceito de rebeldia aqui está errado. Nós tratamos rebeldia quando você deixa de obedecer um homem dominador. Rebeldia é deixar a palavra de Deus para seguir os seus próprios conceitos, ou conceitos de alguém que não ouve mais a Deus. Isso é rebeldia. Rebeldia não é ficar debaixo da mão de homens dominadores. Rebeldia não é isso. Quando Davi saiu da casa de Saul, Deus foi com Davi, não ficou com Saul. Então seja um homem bom, seja uma mulher abençoada, seja um líder abençoado, um líder maduro. Não prenda as pessoas em você, deixe as pessoas fluírem. Porque a liderança de homens tomaram o lugar do governo de Deus? Porque muitos de nós deixamos de nos submeter ao Espírito Santo. Isso trouxe consequências desastrosas, trouxe consequências terríveis. Então, largue essa dependência de homem e dependa do Espírito Santo. Admirar uma pessoa, aquilo que ela vive, aquilo que ela prega, é maravilhoso e é lindo, e isso é até saudável. Eu admiro muitas pessoas, mas só o Espírito Santo pode te guiar sobre toda a verdade. Tem um texto nas Escrituras em Hebreus 13, versículo 7, que diz: observe seus guias, atentai para o êxito de sua carreira e imitai-lhe a fé. Está aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então veja bem aqui, 3 coisas: lembrai dos guias, considerai o êxito da sua carreira, e depois, então observa, atenta para o êxito e imita a fé. Eu posso imitar a fé de quem não tem êxito? Êxito na carreira não é coisas materiais, gente. Pois esse ministério ficou rico e aquele ficou pobre. Não. Observe os vossos guias. Continua amando, continua adorando, continua com a lâmpada acesa. Observe os vossos guias. Atenta para o êxito da carreira. Imita-lhe a fé. Eu só imito a fé, irmãos, de quem tem êxito na carreira. Amo a todos, respeito a todos, e êxito na carreira é que continua ligado no Senhor. Pode estar numa favela, pode estar num deserto, mas se está ligado no Senhor, o Wi-Fi está ligado, está plugado. Siga um líder se ele estiver seguindo a Deus. Não siga um líder que não segue a Deus. Ame, respeite, honre, mas siga um líder que segue a Deus. Muitos homens ensinam o que ele disse. Muitos. Eu tenho sentado com homens que têm me ensinado muitas escrituras. Mas tem uma geração que está ensinando o que Deus está dizendo. Pegam o que ele disse e traduzem para os dias de hoje, para aquilo que ele está dizendo. Então meu recado para você nessa manhã, meu pastor querido, minha pastora: mantenha a porta aberta, mantenha a luz acesa, mantenha o incenso queimando. Queima incenso, irmão, queima incenso, e mantenha o altar do sacrifício. Sabe, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, lá não tinha templo, Jerusalém foi destruído. Eles falaram com o rei da Babilônia, e o rei da Babilônia permitiu as sinagogas. As sinagogas nasceram na Babilônia, porque não tinha o templo.
Então o rei da Babilônia permitiu que eles adorassem em Babilônia. Então na sinagoga, nasceram lá na Babilônia. As primeiras sinagogas foram feitas lá. Lá na Babilônia também, eles aprenderam a fazer negócios, a vender, a comprar, a negociar. E a sinagoga, você vai perceber uma coisa: tem adoração, tem a Torá, só não tem sacrifício, não tem mais boi sendo morto, não tem mais sangue derramado. Ou seja, na sinagoga lá em Babilônia, eles aprenderam a negociar e desaprenderam a sacrificar. E esse princípio que nós trouxemos para a igreja, que aprendeu a negociar a fé, mas desaprendeu a sacrificar, é um princípio babilônico, não é um princípio celestial. Porque no princípio celestial, a porta está aberta, o véu está rasgado, a adoração está de pé, a lâmpada está acesa, o incenso não para. E a nossa vida, a vida de todo ministro é sacrificial. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu vivo a vida no Senhor. Gosto de desfrutar de muitas coisas, mas tem coisas que eu não posso desfrutar por causa do meu chamado. Tem coisas que nem são pecado, eu poderia estar fazendo, mas eu não faço por causa dos meus irmãos, do meu chamado, para que eu consiga deixar um modelo de uma vida sacrificial para os meus irmãos. Brinco, dou boas risadas, boas gargalhadas, desfruto da vida, mas tem um modelo que as pessoas estão procurando, que nós precisamos imitar a Cristo. Eu quero convidar você, pastor, que está aqui, pastora, para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Hoje é um dia de muito temor. Eu sinto assim que a gente está debaixo de um temor muito grande aqui, irmãos, muito grande.